Meu nome é Bruna, eu tenho 32 anos, sou advogada, sou praticante do Zen Budismo há 4 anos. Fui católica, né? Cresci numa família católica, fui católica até os 14 anos. Minha avó me obrigava a ir pra igreja, enfim. Quando eu era criança eu até gostava, né? Aí depois, quando eu tinha 14 anos, eu parei de ir. Ela parou de me obrigar, eu parei de ir. E quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a namorar um rapaz que a família dele era evangélica não praticante. E aí, mas eu comecei a ir, era uma igreja batista, eu gostei. Durante um tempo eu até gostei, mas eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, sabe? O pessoal lá era muito querido, eles sempre me chamavam pra participar dos grupos de jovens e tal, mas eu me sentia um pouquinho um peixe fora d'água, assim, meio sem assunto pra conversar com eles, sentia que não era o que eu queria. Daí depois, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, uns 25, por aí, eu comecei a sentir falta de alguma coisa espiritual, enfim, comecei a sentir falta, daí comecei a procurar outras religiões. Eu cheguei aí no espiritismo, no centro espírita, gostei, mas ainda não era o que eu queria, não me sentia assim, completa no lugar, vamos dizer assim. Daí depois eu fui num centro de Umbanda também, gostei também, mas ainda estava faltando alguma coisa, não era o que eu queria. Daí eu acabei descobrindo o budismo, e aí eu descobri o Zen Budismo, a comunidade ali da Praça do Japão, e comecei a frequentar ali. O primeiro dia que eu fui, é incrível, assim, eu terminei a meditação e falei, nossa, é isso que eu quero. Me completou muito, assim, eu saí de lá já perguntando quando que era o próximo dia, quando que eu podia voltar, e aí não parei mais. Eu acho que eu sou uma pessoa muito estressada, sempre fui, bastante nervosa, bastante estressada, e aquilo ali me deu um momento de paz, me deu um momento em que eu só prestava atenção na minha respiração, sabe? Na verdade eu comecei a procurar o budismo pensando muito mais numa religião. Eu queria achar uma religião para ocupar, para preencher o lado espiritual, enfim. Mas ali eu percebi que não é exatamente o lado espiritual que eu acabei alimentando, mas eu acho que muito mais o psicológico, o mental, de sentar, para tudo, né? Você para e senta. Você só tá ali, você não é mais advogado, você não é médico, você não é nada. Você senta e você simplesmente cuida da tua respiração. A meditação, ela não faz milagre, né? Não é pra achar que a gente vai chegar lá num dia e no dia seguinte você virou uma pessoa calma, tranquila, tudo mudou na sua vida. Não é isso. Mas é engraçado porque às vezes eu sinto a diferença no dia a dia, depois, já na semana seguinte da meditação. Às vezes você vai sentindo ao longo da semana o quanto você está mais leve, o quanto você está mais calmo. E tem mudanças que você percebe ao longo dos anos. Às vezes você acha que não está fazendo diferença, né? E aí passam-se alguns anos e aí você vê alguma situação que você já não se estressa mais, o teu modo de pensar mudou com relação a várias situações, as pessoas, você aprende a aceitar mais as pessoas como elas são. Eu acho que a maior mudança, a maior diferença é a forma como eu consigo ver o mundo hoje, como eu vejo as situações, como eu lido com as situações, não todas, né, repetindo, isso não faz milagre, tem horas que a gente se estressa, que a gente grita, que a gente xinga, mas de uma maneira geral, como eu vejo que nada cai do céu, que eu que tenho que correr atrás, que a minha vida depende daquilo que eu faço. É que no dia a dia você vai aprendendo a ser mais tolerante, você vai vendo que de repente é algo que você brigava antes, agora não vale mais a pena, sabe? E eu faço muito isso no meu dia a dia. Às vezes eu sou um pouco ansiosa, então às vezes eu penso, porque eu quero fazer tal coisa logo para acontecer tal coisa. Não, calma.
Curta agora você está fazendo isso, curta esse momento, faça isso que você está fazendo. Depois você vai para outra coisa que você tem que fazer e depois você vai para outra. É algo que eu tento levar como uma filosofia de vida. Quando eu tô, enfim, no meu dia a dia eu sempre tento pensar nas frases assim, que marcam bastante o budismo, a forma de pensar, de agir, e tento levar isso pro meu dia a dia. Quando eu vejo que eu não tô levando, eu volto, penso nelas e tento levar realmente a filosofia do budismo como uma filosofia de vida.